Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Doutora em farmacologia, fiz mestrado e doutorado na UFPB, dá para vocês perceberem pelo sotaque bem paraibano. Então, hoje eu trabalho como docente, sou professora de faculdade, sou tutora de residência de saúde mental e de atenção primária à saúde. Eu precisava passar no vestibular. Por quê? Eu não tinha mais condições de pagar cursinho. Mas como farmacêutica, o balcão, assim, foi a maior escola que eu passei. E aí eu olho para ela e falo, foi bom ser desobediente, foi bom ser teimosa, essa teimosia, ousadia fez bem. É o que eu digo também, a gente tira a força dos porquês e porquins da gente. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer ser diferenciado, a gente tem que ter os motivos e os porquins que são bem mais importantes. E naquela época, eu enxergava, como enxergo hoje, o estudo como a minha salvação. Muito bom, gente! Começando agora mais um episódio aqui no nosso podcast Farmacêutica. E hoje eu, Inácio Luvan, recebo aqui o presente, o privilégio de ter com a gente Tati Mota, uma dessas farmacêuticas, uma das mais queridas do Brasil, que está na docência, que já trabalhou em farmácia, tem contato direto, que está ombro a ombro no dia a dia aí, na construção desse nosso novo modelo de farmacêutica, de exercer a nossa profissão, construindo ativamente, tijolinho por tijolinho, todos os dias, da nossa profissão. Um orgulho para a gente, um patrimônio nosso da farmácia, né, Tati? Então, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui, poder aprender com você, poder aprender com a sua jornada, com a sua história, né, com seus insights. Então, só para a gente esquentar os motores, Tati, se apresenta aqui para a gente e eu já vou emendar uma coisa capciosa, tá bom? Porque realmente eu não sei e eu adoro saber isso, que é como é que você resolveu marcar um X no vestibular e fazer farmácia. Seja bem-vindo. Olá, Inácio. Tati Mota é farmacêutica, é doutora em farmacologia, fiz mestrado e doutorado na UFPB, dá para vocês perceberem pelo sotaque bem paraibano. Sou natural de Monteiro, na Paraíba, e fui fazer farmácia lá em João Pessoa. Então, hoje eu trabalho como docente, sou professora de faculdade particular aqui no interior da Paraíba, na cidade de Patos, da Faculdade Unifip. Sou tutora de residência de saúde mental e de atenção primária à saúde. Foi um grande presente do ano passado, de 2024, trabalhar na residência, que é outro mundo. Tenho experiência no balcão da farmácia, passei alguns anos com esse contato direto. Hoje sou criadora de conteúdo, trabalho como influenciadora de marcas também. E quando eu resolvi marcar o X lá em farmácia, eu acho que quem está ouvindo aqui talvez tenha pensado da mesma forma que eu. Eu fui por eliminação, por afinidade, na verdade, por eliminação do que eu não pensava. Eu disse assim, não, eu vou separar aqui o que eu não quero e vou colocar aqui de um lado o que eu me identifico. Porque eu sempre me identifiquei com a área de saúde. Eu sempre gostei da parte de saúde e eu queria fazer... Teve a minha época que eu queria fazer medicina.
Só que aí, Inácio, vou contar aqui a história de verdade mesmo, para que as pessoas entendam que nem tudo são flores. Eu precisava passar no vestibular. Por quê? Eu não tinha mais condições de pagar cursinho. E aí, ou eu passava, ou eu voltava para casa. E nas minhas opções já estava farmácia. Por quê? Química e biologia. Eu gostava muito de biologia, gostava de química e queria entender a questão de medicamento. Então, era o que se aproximava mais, que eu até hoje acho isso, da medicina, e que naquela época eu tinha uma maior chance de passar. Por quê? Eu estudei no interior. E aí eu vou usar a frase que eu escutei quando estava na escola. Você é educada para a vida, não para o vestibular. Eu cheguei na cidade grande, a matuta do interior. Matuta mesmo, assim. Meu Deus, o que é isso? Porque eu entrei no cursinho, Inácio. Quando o professor chamou um palavrão, eu estudei em escola de freira. E aí, imagina a minha cara, assim, bem de inocente. O professor chamou um palavrão, nem um palavrão assim, não, mas uma palavra, aí eu fiquei, meu Deus do céu, que absurdo. E aí eu comecei a estudar que não era para a vida. Eu não tinha que aprender português porque era para a vida, para escrever bem, não, era para passar com aquelas questões bem do PSS, que eu não sei se você conhece a época bem antiga, você fazia PSS 1, 2 e 3, né, o peneirão, essas coisas. E aí eu escolhi, né, fazer farmácia e tive que estudar bastante lá, porque eu tive que me adaptar a um ensino que eu não era acostumada. E aí nas minhas opções entrou a farmácia por conta disso. E quando eu passei, na em João Pessoa, na UFPB, quando chegou no período de farmacologia, aí pronto, carimbou. Porque até chegar na farmacologia, eu fiquei meio, meu Deus, cadê? Cadê a farmácia? Que eu acho que esse é o sentimento que eu vejo nos meus alunos. Uhum. Incrível você falar isso, porque se a gente olhar a nossa grade inicial, é uma grade, vou colocar num bloco aqui, ciência, né? E cadê o medicamento, né? Cadê? Cadê? Estavam perguntando, cadê ele? Porque o básico, o ciclo básico, né, que a gente chama, isso é algo que a gente vem implantando, né? Tem uma disciplina chamada Introdução à Farmácia, hoje em dia, já puxando aí para o lado da docência, que eu acho essa disciplina muito boa. Eu tive o prazer de ministrar, que é você trazer o universo da farmácia. De você colocar uma pessoa no primeiro período em contato com, tu pode gostar disso, mas tem calma. E colocar todas aquelas áreas que nós temos hoje. E essa experiência que eu tive hoje como docente, foi ano passado, de introdução à farmácia, eu disse, caramba, isso teria que ter tido lá na minha época. Eu acredito que teriam pessoas que não teriam desistido do curso, porque a gente consegue ter uma visão do que é a farmácia. E eu acredito que muita gente, né, que está aqui ouvindo também, fica com essa expectativa do medicamento. Porque realmente o medicamento é fantástico. Eu adoro, eu estudei a parte de farmacologia e enveredei para essa área porque eu era, assim, Mestrado e doutorado, os dois são em farmacologia? dois na área de concentração farmacologia. Farmacologia. Então eu Todos olhava são assim, Federal da Paraíba, Tati? tudo pela UFPB no programa de produtos naturais. E tanto o meu mestrado como o meu doutorado, eu trabalhei a parte de toxicologia e a parte de oncofarmacologia. Puxa, que legal. Você trabalhou com tóxico também? Sim, tóxico foi meu xodó durante muito tempo, a parte pré-clínica. Desde a minha iniciação científica, eu era a menina da toxicologia, dos pré-clínicos. Porque desde que eu entrei, eu fiquei no pré-clínico, parte de toxicologia e segui, e mesmo como IC, né, como iniciação científica, eu quem ia com os doutorandos, com os mestrandos, porque eu fui bem treinada. Minha orientadora me treinou muito bem para isso, assim, Olha para o fazer. poder do treinamento aí, né? O poder né, o da mestra ali, fazendo. Importante mais, você como mentor você olha para seus alunos, né, para seus mentorandos e vê um pouco de você lá. Isso eu acho que quando minha orientadora me escuta, quando eu estava agora em uma defesa,
de uma pessoa do laboratório, já saí tem 5 anos, e eu olhando para ela e eu vejo que tem um pedaço aqui. Então, os nossos mestres, né, os nossos mentores, eles deixam esse legado, e eu fui ensinada desde sempre a isso, do treinamento, de que você é capaz. Não é papo, motivacional. Não, é porque eu fui treinada. E eu digo, eu saí do interior, Inácio. Minha família, eu sou a primeira pessoa a se formar. Uhum. Não tem. Eu venho de uma família que não tem pessoas formadas. Fui a primeira a sair de casa contra a vontade de todo mundo, porque não tinha condições financeiras. E eu meti o pé e disse: não tem problema, não, eu me viro. Com 17 anos, eu disse que ia me virar. Então, eu tinha tudo para não ir, para não dar certo. Por isso que quando eu vejo assim aquele papo, não vai dar certo, aí eu não vou. Eu sei que existe as questões que o ambiente influencia, que cada um tem uma condição diferente, mas eu acredito também muito na força do querer, porque eu quis muito. Eu dizia, hoje em dia, que vocês que estão ouvindo não entendam mal, porque hoje tem muito essa questão de entender mal, mas eu dizia assim: eu quero ser gente, e para eu ser gente, eu tenho que sair daqui. Eu olhava para as condições que a minha família tinha, eu dizia: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero. E naquela época, eu enxergava, como enxergo hoje, o estudo como a minha salvação. Era assim, eu olhava e dizia: eu vou estudar, eu não quero saber. E eu sempre fui muito estudiosa. Eu dou aula desde 15 anos. Então, eu tive uma escolinha de reforço, eu comecei a dar aula em casa, porque eu queria dinheiro. Eu olhava assim e eu dizia: caramba, tem uma história minha que me tocou muito, porque eu queria jogar, eu jogava. E minha mãe, minha família, meus avós que me criaram, não tinham dinheiro para me dar, para eu ir jogar. E era o dia da van, alguma coisa assim, de inscrição. E eu não fui. E eu era a goleira do time. E eu não pedia também assim, ajudar outra pessoa. Não, não era por orgulho, é porque eu dizia: tá bom. Só que eu penso, aquilo ali me fez assim: caramba, eu não quero isso pra mim. Aí eu comecei a dar aula. Eu vendia coisa na escola. Eu comecei a achar soluções. Mesmo hoje a gente fala mente empreendedora, mas na verdade era a mente de quem queria mudar de vida, sabe? E eu olhava assim, eu dizia: caramba, eu não vou jogar por causa de tão pouco. E eu estudava em colégio de freira, mas não porque eu tinha condições, porque eu era bolsista. E eu não estou contando isso aqui como lamúria, deixando. Não, é para contar a minha história de uma forma que as pessoas enxerguem nela. Eu escutei uma vez isso: não tenha vergonha de contar a sua história, para que as pessoas enxerguem nela que elas podem também. Não é vitimismo, não, é que pode. Eu tenho muito orgulho de olhar assim e dizer: caramba, a força de vontade, junto com os estudos, elas te levam muito além do que você imagina. Incrível. E Tati, deixa eu aproveitar aqui e tentar pegar talvez como se fosse uma pipetazinha, assim, uma gotinha do seu pensamento. Imagina você, faculdade, acho que deve ter se mudado para João Pessoa, a distância de Monteiro, João Pessoa, você ia e voltava todo dia, ou você... Fiquei morando lá. 320 quilômetros eu tinha que morar lá. Isso. E aí, então, naquele contexto, você ali em João Pessoa, indo para a escola de farmácia lá dentro da Federal e tal, o que você olhava, você pensava nisso, você refletia sobre isso? O que seria depois daquela etapa, como quando você olhava para frente, sabe? Agora você já está na farmácia. Como é que vai ser depois? Você viajava nisso ou era mais prático e assim, vamos ver o que a vida guarda e vamos. Como é que era? Eu viajava muito porque, como eu falei, eu enxergava aquilo como a minha mudança de vida. E como eu sempre dei aula, eu me imaginava dando aula, desde sempre. Porque era assim, como eu entrei, eu disse: não, aqui eu não, na minha época não existia clínica. Então eu dizia: então eu não vou ter clínica, não vou poder ter essa parte, eu vou para a docência. Na minha cabeça era assim. E como é que eu vou para a docência? Então, na minha visão era: eu vou para a docência, não sei como, porque eu não sabia essas histórias do mestrado, doutorado, sabia nada disso. E eu queria
me ver como professora lá na frente. E aí vem outra questão. Não sei se você tinha isso também, Inácio. Quando a gente enxergava um professor, lá nas antigas, a gente enxergava um professor de universidade como alguém bem-sucedido, como alguém que ganhava dinheiro, porque era concursado. Essa era a visão que eu tinha, porque na minha cabeça, ser professor tinha que ser concurso, e aquilo ia me fazer uma pessoa bem-sucedida. Então, eu comecei a enxergar assim: eu vou estudar para dar aula. Porque a outra área que eu imaginava da farmácia, olha que engraçado, quando eu comecei a estudar, era a indústria. E eu vou ser bem sincera, eu comecei a ver, eu já achava muito bacana a indústria, porque era quem fazia o medicamento. Aí eu achava isso o máximo. E eu dizia que meu sonho na época, né? As ideias, pegar até uma caixa com aqui, era que meu CRF ficasse aqui, atrás, tinha uma caixinha. Eu dizia, eu queria isso, queria que meu CRF ficasse numa caixinha, eu sou a responsável. E era assim que eu enxergava, até pagar as cadeiras de indústria e esse sonho desistir. Isso não existia. Então eu enxergava. Mas a de ser professora, essa você chegou lá. Cheguei e persisti, Passou. Chegou e passou. porque eu acho que o ser professor, eu digo que se eu fosse para qualquer profissão, Inácio, eu iria ensinar, de alguma forma. Eu podia hoje estar na clínica, mas eu ia dar aula, porque eu gosto. Tem aquela história, assim, tem alguns processos de professor, de faculdade, que eu confesso, eu não gosto. Mas é o dar aula, o ensinar é bom. E a gente aprende muito. Você fica repetindo, então era esse o objetivo. Eu não sabia para onde aonde eu ia ensinar, né? Qual era o lugar. Que aí é outra história, eu desmistifiquei a parte do concurso, eu vi que não era o que eu queria. Então, assim, é uma construção, mas que o fim, né, lá atrás era ser professora, independente de ser a professora concursada ou não. Ou dar treinamentos, porque a gente dá treinamento, a gente trabalha com internet, a gente é professor. Que demais. E Tati, como que entra a farmácia? Em que momento você, vou trabalhar numa farmácia, atender as pessoas? Como que surgiu isso? Eu estava no doutorado. E aí, quando eu estava no doutorado, a rede que se instalou lá na Paraíba, tinha plantão. E quando foi nessa época, eu estava só com a bolsa. E uma bolsa, é muito pouco. Uhum, uhum. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu não tenho experiência em farmácia. E tem esses plantões. E eu tinha vontade de ir para a farmácia para aprender, porque eu me sentia distante do medicamento. Como no mestrado e no doutorado, eu me sentia meio que uma farmacêutica longe do que é ser farmacêutico. E como foi que eu comecei a enxergar isso? Quando eu saí da bolha. Quando a gente está no mestrado e no doutorado, a gente fica muito na bolha do estudo técnico. E eu comecei a seguir pessoas nas redes sociais e acordar cedo, a abrir a minha mente. E aí eu comecei a dizer, rapaz, eu não quero ficar só nisso aqui, não, eu queria conhecer outras coisas. E aí, quando eu vi a proposta da Globo, eu disse, rapaz, eu vou tentar essa seleção. E eu estava estudando atenção farmacêutica, estudando por conta própria. E na seleção, ela perguntou sobre a atenção farmacêutica e eu fui e falei o que eu sabia. Ela disse, tá contratada. Aí eu, tá. Aí começaram a me perguntar umas coisas, eu disse, não, consigo. Primeira vez, né? Ela disse, vai abrir daqui a X meses, mas você já tá contratada. Eu disse, tá bom. E fui, fiquei calado, né? Muito tempo, só eu sabia, né? E o caramba, e agora como é que eu vou dizer lá no laboratório? Porque não pode, mas não é em horário de doutorado, então não tem problema. E aí fui para a farmácia. E aí eu cheguei igual meme. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço no meu primeiro dia? Eu olhei assim para os atendentes, a farmácia abriu. E Abriu farmácia inaugurando. inaugurando. E eu cheguei lá já Atendente time novo, tudo. tudo novo. Uma farmácia inovadora com uma praça na farmácia. Uma praça. Você tem noção que eles fizeram uma praça junto do nosso prédio?
Isso não tinha em lugar nenhum. Uma praça para a população, com brinquedo, com pista, com personal para a população, com horário de exercício físico disponível para a população de graça. Eu olhei assim e disse, agora o que é que eu faço, minha gente? Qual é a função minha aqui dentro? Eu não vi isso na graduação. E aí eu disse, agora, e me peguei em quem? Nos atendentes, na experiência deles. Eu sabia a parte de farmacologia, mas sou bem sincera, é bem diferente. Balcão, a banda toca diferente. Já tinha noção de atendimento ao público, fui criada, meus avós tinham pares, então eu tinha esse negócio do cliente, de desenrolados, mas é diferente, mas aqui eu desenrolo. Uhum. Mas no começo, assim, era um medo, Inácio, porque eu poderia ali fazer uma indicação errada e tchau. E já e era uma vida na minha mão. E aí eu pensava, eu não vou fazer nada que eu não tenha segurança. Se tem dúvida, eu não indico. E eu dizia bem sincera, eu já tinha muito isso de comunicar, né? Então eu dizia, e fingindo, morrendo, pedindo ao anjo da guarda a Jesus que me ajudasse. E aí fazia aquele negócio e conseguia encaminhar o paciente. E comecei a estudar muito. Eu tinha um caderninho como esse aqui, e eu anotava tudo e colocava no bolso. Chegou um paciente hoje com tosse assim. E agora? Aí eu chegava em casa e estudava. Tanto que minhas anotações serviram para minhas outras colegas que foram trabalhar em farmácia depois. Na época não era celular, eu estava anotando no papelzinho. E aí a minha amiga que morava comigo pegava minhas anotações, e eu chegava do plantão e eu anotava mais. E aí eu estudar, não, mas isso aqui não era, eu não via evidência na faculdade, então eu estava vendo evidência clínica como sozinha. E foi como eu desenrolei. E assim, o balcão, eu digo para os meus alunos e vocês que estão assistindo, se ainda têm graduandos, não deixem de passar pelo balcão, porque é uma escola. Eu sei que existem várias áreas da farmácia, mas eu me senti muito farmacêutica. Eu me senti, assim, útil. Uhum. Eu tinha, assim, é um prazer de ajudar, assim, que eu olhava e dizia, caramba, isso é muito bom. Apesar do cansaço, que é cansativo. E era uma farmácia grande, né? Começou vendendo menos, mas depois aumenta. A gente cansa, mas é muito gratificante. Tem as coisas que a gente não gosta, tem cliente ruim, tem de tudo, é público. Mas como farmacêutica, o balcão, assim, foi a maior escola que eu passei. Incrível, que incrível. E Tati, para quem veio de uma família que ainda não tinha ninguém, vai, com um diploma, né, do terceiro grau, você já chegou, já emendou no mestrado, já fez o doutorado, já está trabalhando na farmácia. E essa mulher vai virar PhD? Como que é essa história do não para de estudar nunca mais e tem alguma outra coisa, é outro PhD que vem pela frente? Como que a Tati enxerga isso? Eu peguei direto, né? Então, assim, eu saí da graduação antes de concluir, passei no mestrado, enquanto estava terminando farmácia. E do mestrado eu já fiz o doutorado direto, porque eu tinha um pensamento: se eu parar, eu não volto. E como eu queria dar aula na época, e na minha cabeça, a transição mestrado-doutorado, eu ainda queria concurso. Olha, Então, eu tinha que fazer o doutorado, não tinha escolha. Pensei em fazer em outras áreas, porque, olha que engraçado, nessa época já do doutorado, eu já pensava na atenção farmacêutica, que foi na época que eu conheci o Divaldo Lira Júnior, por conta de alguma coisa que eu vi. E eu lembro que eu comecei a pesquisar. Só que aí eu teria que ir para outra cidade, eu era bolsista, eu não tinha condições. Eu já me mantinha com a bolsa, mas para ir para outro lugar, tentar, eu teria que ter mais condições, eu não tinha. E aí eu disse, não, eu vou ficar aqui mesmo, eu já estou aqui. Eu disse, eu quero fazer o doutorado. Então, eu vou fazer aqui e depois eu me viro. Faz curso, você vai embora depois. E aí acontecendo outras coisas, eu adoeci entre a seleção, mestrado, doutorado, então eu também não tive a opção de nem pensar em outro lugar. Eu fiz uma cirurgia, enfim, quase nem faço a seleção. E fiz.
Aí, quando eu estava no doutorado, que eu comecei a trabalhar na farmácia, aí veio na minha cabeça, eu não quero essa vida de cientista. Eu quero trabalhar com gente. E aí eu já estava no doutorado trabalhando com animais. E eu, caramba, mas agora eu já estou aqui, eu vou terminar. E foi quando eu vi que eu era para trabalhar com pessoas. E aí foi abrindo aquilo. Será que eu não estou seguindo a manada? E aquilo ali me incomodou tanto, tanto. E eu ficava, não, eu tô ficando doida. Eu tô há 12 anos aqui. E aí eu terminei o doutorado. E você perguntou se eu pensei em fazer mais algo depois. E eu pensei em fazer um pós-doc na parte de clínica, não mais na parte pré-clínica, na parte clínica com humanos, né, com a parte de farmácia clínica. Só que aí depois eu não quis mais, por opção de querer enveredar para outros rumos, não para só me dedicar à parte acadêmica. Eu fiz pós em suplementação, em nutracêuticos, que foi algo que eu comecei a gostar muito, principalmente porque eu comecei a cuidar mais da minha saúde, então a gente fica, né, com aquilo de estudar, eu só quero estudar mais isso. Eu gosto. E aí eu não fiz, né, não busquei mais um pós-doc, não sei se um dia, mas aquela vontade que eu falei no início, que era um concurso todo, aquilo ali, quando eu terminei o doutorado, eu ainda fiz alguns concursos, mas aí eu percebi que não era o que eu queria. Talvez aquilo foi plantado pela minha cabeça, né, de querer que aquilo era a mudança de vida. Só que aí, quando eu conheci outros rumos, eu disse, não consigo ficar aqui presa. Eu não funciona para mim assim. E é o que eu falo, é para o que Tati Mota acha. Não é desestimulando ninguém. Mas cada um tem uma cabeça, assim, que funciona de um jeito. Nós somos dinâmicos, a gente tá na internet, a gente gosta de treinamento, eu gosto de estar na farmácia, eu adoro estar nos estágios com meus alunos, pensando em caso clínico. Minha cabeça, antes de entrar aqui, eu já estava conversando de um caso clínico de um paciente do CAPS, que a gente vai implantar algo, né, uma estratégia de adesão ao tratamento. Então, eu gosto disso. Não que no concurso eu não teria, mas o meu rumo de estudo se tornou outro pelos meus pensamentos de querer empreender, da Tati empreendedora voltar, da Tati que gosta de outras coisas. Então, assim, eu não paro de estudar, mas o pensamento de fazer mais dentro da carreira acadêmica agora não. Que demais, que demais. E aí, então, pegando esse gancho, você citou um negócio interessante que é a internet. Eu conheço vários alunos seus. A gente a gente esteve junto no congresso, eu acho que foi em Belo Horizonte. Sim, sim. E, pessoal, porque, gente, é muito legal poder trocar mensagem pelo direct com a Tati, ou pelo WhatsApp com a Tati, ou gravar um podcast com a Tati, mas não tem nada comparado de você pegar na pessoa. Eu sou assim, viu, Tati? Gosto de abraçar, de sentir a energia, de olhar nos olhos. Então, eu me lembro com muito carinho e tal. E aí tinham pessoas ali que faziam os treinamentos com você. Então, até você chegar na criação dos seus programas, né, de treinamento online. Eu sei que você tem o PharmaPro, eu sei que você tem o MAP também. Traz muito lance do. A minha analogia é a cadeira do farmacêutico, né? Você ajuda muito o farmacêutico, a farmacêutica, a sentar na cadeira dele, né? Fazer um trabalho bonito, bem feito e tal. E como que surgiu isso, Tati? Como é que foi esse clique? Ou não sei se foi um clique, né? Ou talvez vários. Pô, eu vou pegar esse. Eu vou falar aqui Instagram, mas às vezes tem outras redes que você utiliza e gosta também, mas o Instagram me ocorre que eu te acompanho no Instagram. Eu vou profissionalizar esse Instagram. Inclusive, você profissionalizou e subiu a régua, porque, senhoras e senhores, a Tati não chegou para brincar na internet, não. Chegou muito bem posicionada, sabe? Uma produção, filmagem, fotografia. Faz um trabalho, desde o início que eu te acompanho, um trabalho lindo. Mas eu não sei como é que surgiu esse momento internet. Pandemia. Eu trabalhava todos os dias. E aí eu pedi demissão da farmácia no final de 2019. Meu último plantão foi dia 31. E por que eu pedi demissão? Não porque eu não queria mais estar na farmácia,
mas que eu não estava mais conseguindo fazer tudo. E aí, a gente tem que saber ter esse momento de parar algo. Eu já estava começando a dar aula em pós, exigia o fim de semana e eu tinha que chegar no domingo, 7 horas da manhã, para dar plantão. Quando chegou a pandemia, março, a pessoa que dava aula de segunda a sexta, aula de pós no sábado e dava plantão no domingo, ficar em casa. Eu comecei a enlouquecer. E aí eu estava como coordenadora de uma liga de farmacologia. E a gente tinha que produzir. E aí eu disse, pois a gente vai produzir para o Instagram da Liga Acadêmica. E comecei a produzir com meus alunos para o Instagram da Liga. E aí achei interessante e disse, não, vou trazer para o meu algumas coisas de educação e saúde. Meu Instagram não aceitava ninguém, nem meus alunos. Aí eu abro o Instagram. E começa a falar de saúde, de termos, de coisas que eu achava importante as pessoas aprenderem. Comecei com uma brincadeira e aí fiz um curso do Joel J. Eu segui o Joel e era como tirar o meu projeto do papel. Eu tenho essas anotações até hoje. E aí, nessa aula online de 4 horas, 8 horas do treinamento do Joel, nem lembro, foi um dia inteiro, acho que foi mais de 8 horas. Ele dizia um projeto simples, eu queria ensinar as pessoas sobre essas coisas da farmácia, que eu aprendi, como a gente fala aqui na Paraíba, na tora. E eu documentava tudo. Eu sempre gostei muito disso aqui. Então, a gente tá aqui, às vezes eu tô anotando. E aí eu fui, coloquei aqui na cabeça, comecei no Instagram e coloquei, eu disse, eu queria fazer um e-book de casos clínicos. E coloquei num grupo do Facebook do Ícaro de Carvalho, porque eu fui assistir as aulas do Novo Mercado. E uma pessoa falou comigo e disse assim, meu primeiro sócio, por que só um e-book? Aí eu disse, eu tenho planos, mas é o que eu sei fazer hoje é isso, porque escrever é mais fácil. A gente conversou e aí já era final de 2020 e eu fazia lives no domingo. Eu abria a live do nada para falar de casa de farmácia. Balcão, de legislação, de receitas, tudo. Domingo, que dia que fosse, eu abria a live. Sozinha em casa, lá em João Pessoa. Sem família, sem ninguém. Eu fiquei realmente sozinha na pandemia. Sozinha que eu digo assim, isolada, era a necessidade, eu não ia colocar a minha família em risco. Aí eu fui, lancei o Tatiflix. Olha. No final de 2020, no Natal. Tem até a minha foto com o chapeuzinho de Papai Noel. E foi aí que eu cheguei com os treinamentos, que aí não era um treinamento, eu chamava Tatiflix, que era a maratona do atendimento farmacêutico. Era esse o nome. E aí Tati chegou na internet, só que desde o começo, desde que eu fui lá, que eu conheci o Ícaro, na minha cabeça tinha muito isso, sabe, Inácio? Eu não vou chegar sem ter noção das coisas. Não é dizendo, não, é porque eu gosto de estudar mesmo, eu não gosto de fazer as coisas meia boca. Não, vai entrar na internet? Vamos. Então, o que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso fazer? Marketing? Vou estudar marketing. Gostei desse negócio aqui. E comecei a profissionalizar o negócio. Isso em casa, só com celular e uma luz. Só que eu comecei a estudar técnicas. Eu comecei a procurar o que eu queria melhorar. Eu comecei a identificar ruídos na minha comunicação. Isso foi uma virada de chave na minha vida. Eu era uma doutora, mas ali no Instagram muita gente não sabia que eu era uma doutora que passava aquela credibilidade. Por quê? Comportamento, maneiras de se vestir. E aí eu comecei a estudar. E aí fui consolidando Tatimoto no Instagram, fui crescendo, muito no orgânico, sabia nem o que era tráfego, pago, nada. Você está assistindo e não sabe, depois você dá um Google lá, ou pergunta ao chat. E aí eu comecei a querer que aquele negócio desse certo. Eu comecei, algo que também me fez, eu digo que é combustível, eram os resultados das pessoas. Quando alguém vinha me dizer que chegou um paciente e resolveu por causa de mim. Caramba, olha o que eu estou fazendo ao meu alcance. Minha primeira mentoranda do Rio de Janeiro. Meu Deus, olha eu lá de Monteiro mentorando uma pessoa do Rio de Janeiro. Que a internet não faz. Eu comecei a conhecer outros colegas, e aí na internet, algo que foi um divisor também de águas na minha vida, foi quando a Acento entrou em contato comigo. Eu achei que era um golpe. Acento. Meu Deus do céu, Acento. Polivitamínico, querendo uma influência farmacêutica da Paraíba. Não.
Inácio, eu procurava na internet, eu ligava para minhas amigas, eu mando o marido de vocês que é advogado, procura esse nome aí, porque isso é um golpe. Querem me levar para o Rio de Janeiro, isso é um golpe. Porque isso eu não tinha fechado nada, não fechei nada, mas eram as perguntas que me faziam no direct, aí depois... Aí quando eu vi, mandaram o nome da empresa, eu disse, não, isso é sério. E aí eles fecharam comigo. E eu parecia pinto no lixo, só que eu não podia dizer a ninguém. Porque agora eu tô contando, né, mas a gente tem essa questão de contrato, né, de silêncio, que era uma campanha nova. E foi assim, um divisor para a Tata influenciadora. Foi quando eu me enxerguei também, assim, como influenciadora, não só porque a gente influencia pessoas todos os dias, mas de marca. E eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei na indústria não como a pessoa que tem o CRF na caixa, mas uma pessoa que mostra o benefício de um produto e de uma forma ética, porque isso a gente tem que buscar sempre. E a internet, a gente não pode deixar a internet corromper. Fantástico, fantástico. E ó, você tá falando aqui de Tatflix, tô resgatando. Eu vi isso. Eu me recordo do Tatflix. Eu me recordo da campanha também da que você fez para Centro. Que legal que aí vai passando um filme, Uhum. só que para sua perspectiva, né? Porque eu estava ali também como um espectador. Que incrível, incrível. Tati, quando você olha para a farmácia e você tem um ponto de vista, na minha visão, um ponto de vista muito um privilégio, né? Por quê? Você tem contato com muitas pessoas através da rede. Então, eu costumo dizer que o meu direct parece um divã, porque o que eu recebo no Eu direct também acho. não está no gibi. Então, enfim, talvez um dia eu escreva um livro somente sobre o meu direct. Com certeza. Mas você tem um outro mundo, que é um mundo da docência, dos sonhos, das pessoas procurando farmácia como eu, como você, para melhorar de vida, para ter uma profissão, para andar de cabeça erguida, né? Ter orgulho do que faz e tal. Então, eu vejo que o seu prisma, você está muito próximo de gente, né? E em momentos distintos e tal. Quando você olha para a nossa profissão, para a farmácia como um todo, o que a Tati enxerga para os próximos anos, Tati? Sabe, olha a nossa responsabilidade, né? Alguém chega para a gente e fala, pô, eu gosto da ideia de ser farmacêutica, de ser farmacêutico. E como é que você emendaria isso, sabe? Hoje, a minha perspectiva em relação à farmácia é muito que a gente tem a crescer na clínica. E eu falo a clínica, eu não estou falando só do consultório. Eu falo do atendimento, de a farmácia ser vista, falo todo, né? O farmacêutico ser visto como um profissional versátil, porque a gente não está só diretamente ligado à saúde, diretamente que eu falo assim, ao paciente, que a gente está na indústria, a gente está dentro de um laboratório que tem menos contato com o paciente. Mas eu vejo a questão da gente como protagonista. E isso depende de nós, Inácio, também. Nós somos semeadores. E o que me faz também enxergar isso, quando eu vejo meus residentes? Eu chamo de meus, né? Possessivo, mas quando eu vejo o que os residentes fazem dentro do Sistema Único de Saúde, eu paro e falo para eles: caramba, vocês são demais. Porque a gente enxerga muito. Eu falo porque eu vivi na bolha do privado. Então, eu sempre enxerguei o privado. Eu gosto de vendas. Eu acho que realmente a farmácia vende. E que não me entendam mal, mas é uma venda de qualidade a partir de uma indicação de uma prescrição, até porque tem empresário por trás. Sou a favor de ser um estabelecimento de saúde, mas eu também hoje tenho a visão de nós farmacêuticos lá no SUS, bem pertinho daquela população que precisa e de como nós podemos mudar vidas. O que eu vejo que meus residentes fazem, eu fico assim, caramba, parece uma coisa tão boba, mas o que eu vivi, por exemplo, no CAPS, mês passado, em dezembro, acho que foi dezembro que eu estive no CAPS. E o que eu vivi lá dentro, eu disse, vocês são demais. E eu enxergo que daqui uns anos a gente vai ter mais espaço. A gente já conquistou muito, mas eu acredito que a gente vai, na verdade, vai criar raiz, sabe? Eu acho que a gente ainda está muito solto, porque é tudo novo. A gente não viu isso na faculdade, eu e você não viu. Mas hoje eles têm essa oportunidade.
E aí eu trago puxar a sardinha para a docência, que se você está aqui escutando a gente, assistindo, e você é professor, plante essa semente lá dentro. Porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu virei professora de faculdade, eu vou ser realista e vou mostrar a realidade da prática, porque o mundo real é diferente do mundo ideal. E eu quero que vocês tenham essa visão de... Eu recebi uma mensagem essa semana, Tati, o que eu aprendi com você em sala de aula foi além da farmacologia, é para a vida. E é isso que eu quero. Que daqui uns anos a farmácia ela não seja só técnica, ela pense na vida, ela esteja presente na vida das pessoas, não porque... Não pensando só na parte de medicamento, sabe? Mas na parte de transformação. Então, eu enxergo a farmácia como uma revolução ainda maior da clínica, né? No caso do atendimento. Maravilha. Ô, Tati, nos momentos mais difíceis, talvez nos momentos de encruzilhada, de tomar uma decisão importante, como que você costuma reagir? Assim, o que que te dá, de uma maneira bastante clara, né? O que que te dá força? Porque a gente tem vários desafios, mas é vários, de tudo quanto é natureza. O que que faz a Tati ter... eu vou colocar uma expressão, né? Você é muito acima da média. Você sabe disso. Você faz coisas em quantidade, com qualidade, que é uma coisa extraordinária. Você mesmo citou essa versatilidade da Tati Mota em conversar com várias áreas, não é? O que que faz essa fibra? De onde vem essa fibra toda, essa força toda? Eu acredito que a força toda vem lá de trás daquela Tata, que saiu de casa com 17 anos. Eu lembro muito dela, Inácio, muito. Porque quando eu penso assim, eu falo muito que a gente da farmácia vive um 7-1. Mas eu já vivi coisas piores, a gente sai dessa. Então eu puxo de lá essa vontade e eu acredito que eu sou muito otimista em querer mostrar para as pessoas também enxergar com as minhas lentes, de que a gente consegue mudar. Claro, nem tudo a gente vai conseguir mudar. Tem dias que eu estou bem indignada, mas aí eu tiro de lá, daquela menina que queria mudar de vida. E aí eu não falo só em questão da farmácia, eu falo de vida. Então eu queria mudar de vida, eu queria mostrar essa força para as pessoas, eu queria mostrar que a gente pode até desistir de um caminho, mas isso não significa desistência, a gente só está mudando a rota. Então eu tiro de lá, eu tiro do olhar da minha família quando eu vejo meu avô falando. Eu não queria que ela saísse de casa, mas foi a melhor coisa que ela fez, porque todo mundo foi contra. E eu olho para ele e digo, tá vendo como foi bom eu ser desobediente? Era desobediente, teimosa, era o que falavam, eles diziam comigo, né? E aí eu olho para ela e falo, foi bom ser desobediente, foi bom ser teimosa, essa teimosia, ousadia fez bem. Então eu olho para ele, eu lembro. É o que eu digo também, a gente tira a força dos porquês e porquins da gente. Então, se a gente quer crescer, se a gente quer ser diferenciado, a gente tem que ter os motivos e os porquês que são bem mais importantes. Então, a minha mudança de vida, não vou desistir. A gente olha para a farmácia hoje, né? Eu digo que a gente vive esse 7-1, a gente está vivendo muita coisa, enquanto a gente está aqui falando neste mês, várias coisas na nossa classe, mas eu acredito que não é momento, né, vou desistir por causa disso. Não, vou tentar. Vou tirar força até onde der, mas eu também sou bem realista. Hoje a gente está nessa fase, eu estou nisso aqui, mas se eu ver que eu quero mudar, eu vou mudar. Eu não tenho esse problema. Vamos mudar a rota? Vamos. Claro que a gente vai pensar, eu sou muito de pensar, de calcular, cálculo de risco, mas eu também sou primeiro vou tentar, não vou desistir logo. Que maravilha. Ó, eu te perguntei lá no início o que que te levou a marcar o X na farmácia, né? Por quê? Graças a Deus foi na farmácia, né, Tati? Imagina a gente passar por essa jornada aqui e não ter Tati Mota, pelo amor de Deus, né? Olha, eu quero te agradecer do fundo do coração por ceder esse momento para gente, para ter esse registro. Eu fico imaginando, Tati, a gente podendo assistir isso daqui uns 5 anos, 10 anos, 15 anos. Sim, as mudanças. Olha, esses registros até vai também contando a nossa história, né? Sim, Então, sim. E eu acho importante, né? Porque eu contando aqui,
às vezes vem aquilo assim, porque eu lembro, eu não esqueço quem eu sou, nem de onde eu vim, né? E sempre procurando melhorar, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E é a essência, né? É a verdade, a nossa natureza, é fazer as coisas com amor, né? Com dedicação. Então, é um presente que você traz aqui para gente, uma talvez uma relembrança para alguns, talvez um resgate para outros, né? Então, meu bem, eu quero te agradecer do fundo do coração, de verdade, de poder gravar esse podcast com você. Eu já estava sonhando com esse podcast, vou te falar, já há um tempão. Que bom que chega o momento de gravar, de apertar um REC e gravar. Eu desejo a você muito sucesso, muita luz, não é? Você sabe que do lado de cá você tem uma pessoa que você pode contar sempre que precisar. E para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que de alguma maneira pegou uma ficha com você, quiser mandar uma mensagem para a gente, curtir aí o nosso podcast, escrever para mim, escrever para a Tati, olha, acabei de ouvir. Sim. Isso é de combustível também, saber que a mensagem chega, que ela pode tocar um coração. Então, se você chegou até aqui, né, manifeste-se, queremos te conhecer. E Tati, que orgulho poder presenciar esse trecho aqui da sua jornada e de tanta coisa boa que você ainda tem pela frente, de tanta coisa boa que você já fez. Eu tenho uma perspectiva de que eu, Inácio, cheguei muito mais longe do que eu tinha imaginado, essa é a verdade, sou muito grato por isso. E quando você falou de ainda não tinha ninguém se formando, eu falei, cara, olha onde é que essa mulher já chegou e mal começou, sabe? Estatisticamente, você tem muito caminho pela frente, então, minha Nossa Senhora, sabe? Você não vai precisar escrever um livro sobre sua vida, não, sabe? Vai ter que ser coletâneas, Tati, tá? Parabéns pela sua jornada, pela sua fibra, por levantar a bandeira da farmácia, por levantar a bandeira da saúde também, isso é muito importante que seja dito. Você sempre trazendo saúde para a gente, você sempre em movimento, sempre correndo, sempre em atividade física, cuidando de você, da mente e do corpo. Então, assim, você é uma fonte de inspiração para todos nós. Muita gratidão por compartilhar isso aqui, tá bom? Eu que agradeço, Inácio, pelo convite. Admiro demais o seu trabalho. Sei do que você faz, acompanho nas redes, né? Tive o prazer de lhe conhecer pelos farmacêuticos, o que você ensina para eles, os seus treinamentos, e eu sei que isso muda muito. Eu acompanho você nas redes sociais e sei que lá no seu divã, né, muitas pessoas vão lá contar e saem de lá com esperança, porque eu acho que isso também é importante. Já tem tanta coisa ruim e você leva esperança para as pessoas de, ó, tem jeito, tem outros caminhos, não é só isso aqui, a farmácia é tão grande. E mais uma vez quero lhe agradecer, né, pelo convite, agradecer a vocês que estão aqui nos ouvindo. Deixem os comentários de vocês, vão lá nas redes sociais da gente, contar também, que isso é importante. Como eu falei no início, o meu combustível para ficar na internet foram vocês. Porque a gente não tem termômetro, são vocês, eu não tenho como olhar no olho. É diferente de uma sala de aula. E que vocês que estão aqui, que vocês sejam protagonistas da vida e da profissão de vocês, que vocês tenham um posicionamento firme. Porque Tati Mota já chegou muito longe, muito mais do que ela imaginava. Hoje a gente tem um alcance gigante pela internet. Eu não imaginava que Tati Mota aqui de Monteiro ia ter esse alcance. Se não fosse a internet, quem ia conhecer Tati Mota? Como era que vocês iam me conhecer? E que a voz de vocês também seja ampliada, porque a gente não consegue sozinho. Eu preciso de vocês, Inácio precisa de vocês que estão aqui. Tenham esse posicionamento firme e abracem ser farmacêuticos. Não deixem que você escolha uma profissão por escolher, sabe? É muito triste, eu acho, minha opinião, você ficar ali só pelo boleto. E às vezes você fica ali só por isso e vive uma vida triste. Então, busquem a coragem de ser protagonista, de ligar o GPS, se for preciso mudar a rota, mas de ter uma vida que vocês sonharam. De ser a pessoa que vocês lá, aquela adolescente, 15, 16, 17 anos, sonhou, ou até mesmo a jovem adulta, 35 anos, sonha. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês e um grande abraço no coração de todos. Valeu demais, Tati. Beijo grande e bora farmacêutica, roda a vinheta.